E o mês de novembro do Podiquinho começa com um tema, infelizmente, muito atual, mas necessário da gente trazer para a pauta. Ele foi muito comentado no mês passado, mas como a gente estava aqui com um bando de criança feliz no Podiquinho, a gente está trazendo esse assunto no primeiro programa de novembro e a gente trouxe um pessoal que vai dar uma aula sobre isso. Mas antes, roda a vinheta, porque o Podiquinho tá no ar. E sejam bem-vindos a mais um episódio do Podiquinho. Eu quero já começar agradecendo você que está em casa e está aqui assistindo esse programa. Olha só, depois que acabar, vai lá no nosso canal, já se inscreve, comenta, compartilha e dá uma olhada em várias pessoas que passaram por aqui. Olha, teve gente muito bacana e até o final do ano a gente promete entrevistas incríveis como essa que você vai ver hoje, tá? E a gente também tá no Spotify. Tá tomando um banho, tá no ônibus, não consegue ver, mas você consegue ouvir o nosso programa, tá? Só ir lá no Spotify e colocar Podiquinho. E também tem as nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Você só não acha a gente se você não quiser, tá? E como eu comecei falando, o programa de hoje é um tema muito importante, porém triste, porque atualmente a gente tem inúmeros casos sobre isso e a gente vai falar sobre o Outubro Rosa, sobre o câncer. E para isso, a gente trouxe dois representantes de visões diferentes. A gente tem aqui do meu lado direito ela que é publicitária, especialista em marketing e mídias sociais, gestora voluntária de marketing e comunicação social do Instituto Neomama, Marla Souto. Tudo bem, Marla? Tudo bem, agradeço o convite, uma alegria estar aqui e poder falar um pouquinho sobre esse assunto que eu acho que é tão importante para toda a sociedade. Mas é bom a gente falar sobre isso, né? Até para tirar dúvidas e também para humanizar isso, né? É necessário, a gente fala, né, costuma falar no Instituto que o câncer a gente combate com a informação. Exatamente. Então é necessário a gente falar muito sobre isso. E pensando nisso, a gente também convidou um casal que eu vou contar durante o programa como que eu conheci eles, tá? Mas ó, eles têm um Instagram chamado @maridojunto desde 2019 e eles auxiliam maridos a lidarem com o diagnóstico das suas esposas. Eu tô falando do Antônio e da Mari. Tudo bem? Tudo bom. Obrigado pelo convite. Ah, eu que agradeço. Vocês estão tranquilos? Estão nervosos? Tá tudo Muito bem? Tudo tranquila. Tá tranquila? Tá Posso começar contando como a gente se conheceu? Pode. O Antônio, ele me abordou num evento que teve aqui em Santos. Foi no mês de outubro, né? Foi. Eu tava lá esperando meu bom cachorro quente, quando o Antônio me abordou e falou: olha, eu conheço você, gosto do seu podcast, é muito bacana o que você faz. Eu posso mostrar o meu trabalho sem compromisso? E ele mostrou pra mim o @maridojunto. E pra mim, abriu-se uma possibilidade de a gente trazer ele, porque é um assunto que eu não vejo as pessoas falando com frequência, que é o marido que não abandona a sua mulher após o diagnóstico. E eles fazem palestras pelo Brasil falando sobre isso. E depois dessa abordagem, eu cheguei na minha produção e falei: gente, já temos o primeiro convidado do nosso programa sobre esse tema, e quis trazer a Marla, porque a Marla, eu conheço ela da TV Cultura Eleitoral, ela tem um programa, a gente vai falar sobre isso, mas ela talvez traga uma visão diferente da deles, porque eu acho que vocês transitam no mesmo ambiente, mas estão em lados diferentes. Exato. Eu queria começar perguntando, Marla, para quem não está em casa e não faz ideia do que é o Instituto Neomama. Bom, o Instituto Neomama, ele oferece tratamentos complementares aos pacientes que estão em tratamento do câncer. Hoje a gente não só trata mais mulheres, trata também crianças e homens, adultos é ótimo, né? Na oncolaser terapia. Então, esses tratamentos, eles são para complementar aquela fase. A gente tem ginástica, reiki, tem o banco de perucas, tem nutricionista, tem fisioterapia e tem também, né, eu costumo falar que é a cerejinha do bolo, que é a oncolaser terapia, que ela ajuda durante o tratamento da quimioterapia. Então, mucosa bucal, entre outras coisas que complementa ao longo ali do tratamento. Então, a gente oferece um serviço 100% gratuito e bem completo para quem está precisando de suporte ao longo do tratamento do câncer. Deixa eu te fazer uma pergunta que talvez seja uma dúvida de quem está em casa, talvez seja até boba. Mas o que você falou agora, a gente está falando, por exemplo, eu me descobri hoje um paciente com câncer. O Instituto Neomama, ele vai me ajudar não na parte
medicamentosa da doença. Ele vai me ajudar no dia a dia, em aliviar essa pressão, em ter objetos que eu possa lidar para suavizar esse momento. É isso? Exatamente, para pessoa poder passar por esse momento da melhor maneira. Porque eu acredito que eles vão poder falar aqui, mas só o tratamento, ele é só uma parte, né, da doença. Tudo que vem em volta colabora para que o seu tratamento dê certo e seja feito da melhor maneira possível. E principalmente o suporte, porque eu costumo falar que quando as pessoas têm o diagnóstico, eu vou falar um pouquinho da minha mãe também posteriormente, você está com uma arma na cabeça. E quando você chega no instituto, as nossas voluntárias do coração são mulheres sobreviventes do câncer de mama. Então, elas conversam sobre isso de uma maneira bem tranquila. Porque quando, geralmente, as mulheres chegam lá, elas acabaram de receber o diagnóstico, não iniciaram o tratamento da químio e estão sem confiança de que vai dar certo. E eu acredito, né, pelo tudo que eu vejo enquanto eu tô lá, que essa é o principal pilar necessário, você acreditar que é uma fase, essa fase vai passar e sua vida vai seguir plenamente depois. Queria perguntar para você, Mari, a Marla trouxe uma expressão, arma na cabeça, né? Algumas pessoas, quando recebem o diagnóstico, tem pessoas que lidam das formas mais variadas possíveis, mas muita gente, quando recebe, acredita que aquilo é uma sentença e a vida acabou ali. Eu perguntei para você antes se a gente podia falar sobre esse assunto, e eu queria que você contasse como foi o recebimento desse diagnóstico, quando aconteceu e como é que está a situação hoje. Tá, eu passei por um erro médico, né? Eu tive 5 tumores na mesma mama e o médico fazia a cirurgia e falava que eu estava curada. Depois 3 meses voltava, 6 meses voltava, 4 meses voltava, 5 meses voltava. E nesse vai e volta, começou a gerar uma lesão de 2 centímetros. E quando eu mudei de médico, porque eu sempre falo, né? Eu confiava plenamente no meu médico. Ele era um mastologista. E aí, no caso, falavam para mim, procura uma segunda opinião, vai numa segunda opinião. O medo da quimio era tão grande que eu não queria escutar a segunda opinião. E só que essa segunda opinião me ajudou a salvar minha vida, no caso. Porque aí eu só fui mudar depois, foi quando um amigo dele indicou o doutor Iaeda, né? A gente chama ele que é o nosso anjo. A gente fala mais anjo, aí eu perco o nome, essa mania, né? E ele nos direcionou, tanto que ele me examinou com as mãos dele. Ele senta aqui, ele já tinha visto meus exames. Aí, quando ele colocou a mão, pode se vestir. Aquele homem me ganhou naquele momento. Porque eu falei para ele, se ele mandar eu fazer químio, eu vou levantar e vou embora. Porque eu tinha muito medo da químio. Você já tinha passado por esse processo já antes? Eu tive 5 tumores. Todas as vezes pelo mesmo processo. Pelo mesmo processo. E a gente tá falando de quanto tempo atrás? Eu comecei tudo em 2017. Tá, faz tempo. Faz. Então, era assim... Quando ele falou que eu estava com uma lesão, que eu ia perder metade da mama, eu não olhava para ele. Eu me abaixei assim e falei assim, acho que a minha vida acaba aqui. Desculpa, às vezes eu vou me emocionar, porque é muito perto. Aqui eu só lhe seguro, fica tranquila. E aí o médico falou assim, você vai passar por uns exames, você vai fazer um tal de PET scan, porque você teve 5 tumores. Então, é provável que tenha afetado algum linfonódulo seu e a gente está preocupado com outro órgão seu. Aí eu falei assim, nossa, só, né? Só notícia boa. Aí eu falei assim, não, tudo bem, se é para fazer, vamos fazer. Mas alguma coisa dentro do meu coração falava assim, é só o câncer de mama, você não tem mais nada. Então, que eu fui fazer mó feliz aquele exame, porque eu tinha certeza que eu estava com linfonódulo, não sabia quantos, mas não ia passar por órgão nenhum. Incrível que pareça, foi um linfonódulo só comprometido e não passou para nenhum órgão. Só que aí a gente desceu o elevador e estava muito cheio. E eu não olhava para ele. Eu não tinha coragem de olhar para ele. Porque parecia que ia se quebrar, assim, sabe? A nossa união. Aí eu sempre fui crescida, né?
Nasci e minha família sempre falava muito de energias. E bem em frente do consultório, assim, tinha uma árvore maravilhosa. Eu só lembro do tronco, tá? Não lembro do resto. Eu coloquei as mãos nela assim e falei assim, Deus me ajuda. Já que eu vou ter que começar tudo isso, me dá força, energia suficiente. Mas eu apertei aquela árvore como se estivesse apertando, clamando a Deus, sabe? Para me ajudar. Aí eu falei para ele, eu conheço muita gente, eu tenho muitos amigos. Tanto que a minha gerente entrou no meu Instagram e falou assim, menina, aquilo tudo é teus seguidores? Aí eu falei assim, não, são meus amigos. Quem tá lá, quem me segue, me conhece. Entendeu? Todos são meus amigos. Eu costumo dizer que esse momento da árvore, que a gente chegou na frente do consultório e que ela falou assim para mim, isso marca muito pra gente. Quando a gente conversa com o pessoal, tem algumas coisas que a gente lembra que, vocês veem, isso começou em 2017, iniciou o tratamento mesmo em 2019, mas todas as vezes que a gente toca em alguns pontos, a gente parece que volta lá no início, claro. Isso marca muita gente. E esse momento que ela desceu, ela abraçou essa árvore e ela falou para mim assim, a gente tá vendo como é que eu fiz? Eu não quero ver ninguém, você não vai conversar com ninguém, você não vai contar com ninguém. E eu naquele momento eu senti que a gente ia começar uma nova jornada e que eu tinha que estar ali junto. E aí eu peguei assim e falei para ela, é o seu tempo, vamos esperar o seu tempo, o seu momento. Quando você estiver bem, a gente vai conversar, contar para as outras pessoas e explicar tudo direitinho. Mas foi assim, quando a eu sua falei vontade. para ele, a gente não vai contar, porque eu conheço muita gente e eu não quero ninguém chorando por mim. Eu quero que as pessoas lembrem de mim sorrindo, não chorem. Eu vou passar tudo isso sozinha. Aí ele, não, você não está sozinha, eu sei. Mas assim, eu não tenho mais pai, não tenho mãe. Então, essa hora eu vou me agarrar nele, porque é minha família agora. Vocês estão casados há quanto tempo? Fala. 30 anos. Sabe por que ela Deu fala aí? risada. Eu vou explicar o porquê Passei que ela dá mal risada. Toda vez que me fazem essa pergunta, porque eu sou assim, sabe aquela pessoa que não se liga em data, não consegue Pelo amor de Deus, né? Olha, Danilo. Não foca nas coisas, aí vem dizer que não lembra. Aí a gente faz, a gente não estou querendo dizer, mas a gente faz palestra e quando chega esse momento de se apresentar, que a gente fala quantos anos estão casados, eu já errei um monte de vezes, eu levo bronca ali na hora. Vem de fábrica. Eu falei, menino, grava, 30, não tem o que errar. Faz uma tatuagem, né? Põe na mão. Deixa eu fazer uma pergunta muito direta, Antônio, que acho que é por isso que vocês vieram aqui. Quando ela recebe esse diagnóstico, e vocês têm esse momento, né, e vocês fazem acordos, por que você não abandonou ela naquele momento? De novo. Eu brinco muito e comento assim, os homens têm muita mania de... Exemplificando, tá? Qualquer doencinha que a gente tem alguma coisa, né? A gente já fala, eu tô morrendo, tô isso, e as mulheres estão sempre ali. Naquele momento veio na cabeça que eu tava com ela há tanto tempo já. E eu lembrei que quando eu casei, que eu repito muito isso para alguns homens que me perguntam, quando você casou, dependendo da sua religião, independente, mas normalmente a maioria das pessoas é igreja católica, a gente escuta lá no altar aquela frasezinha, na saúde e na doença. Por que isso nesse momento tem que ser modificado e os homens vão falar, não, vou sair fora e vou deixar dessa forma. Então sempre foi isso, e foi esse sentido de sempre estar com ela por causa disso. E porque até hoje nós estamos há 30 anos, mas vou me declarar, sou super apaixonado por ela. Eu não poderia deixar. Compensou não lembrar a data agora. Danilo e Anderson aprendam. Por favor, esse homem está corram fazendo. aqui. E eu fiz essa pergunta, e para quem está em casa pode ser uma pergunta que é absurdo, porque é por isso que eles vieram. Eles fazem palestras pelo Brasil, como eu falei no começo do programa, @maridojunto. Então, porque a gente vê muitos casos, inclusive no dia que eu participei do seu programa, uma puxa a outra, a gente trouxe o caso da cantora Preta Gil, né? Isso é notório, todo mundo soube disso. Ela foi abandonada e traída pelo marido, né? Acho que eles eram casados há 8 anos, e durante o processo das químios, né? E toda a descoberta da doença. E quando você me abordou aquele dia... Falei, cara, eu não conheço ninguém que conte uma história bonita desse jeito, né? Por isso que eu fiz essa pergunta. Só a pessoa que tá em casa não achar que eu sou péssimo. Por isso que eu quis fazer essa pergunta, né? Porque hoje vocês fazem palestras para aconselharem homens a lidarem com as dores das mulheres.
Marla, quando a gente chega... Vou deixar vocês inspirarem agora. Não. Quando a gente chega no Instituto Neomama, qual que é o primeiro passo que acontece? Vocês fazem uma anamnese do paciente? Vocês querem saber qual tipo de câncer? Como é que está elevado? Tem algum filtro? Algo, não sei se a palavra certa é não chega até vocês? Para quem está em casa, eu estou com diagnóstico, quero ir para o Neomama. Qual é o primeiro passo que vocês fazem? Bom, o primeiro passo é a pessoa ir até lá com o encaminhamento médico. E nesse encaminhamento médico vai ter todas as especificações. Então, ela vai fazer um cadastro completo, né? Nome, número, RG, essas coisas, e também o diagnóstico. Após isso, a gente mostra, né, a gama de serviços que temos e a pessoa identifica o que ela precisa, né, de suporte naquele momento. Então, o primeiro passo é esse, fazer o cadastro. Eu gosto sempre de salientar que o cadastro ele é feito pelas voluntárias do coração, sempre são 2, e nenhum outro voluntário entra no momento, porque é realmente um momento para mulher, muitas, né, desabafam, querem conversar. Então, se fosse com o marido, a gente geralmente orienta para não entrar junto, justamente para ser o momento dela. Porque você foi um excelente companheiro e ainda é, mas nem todos são. E o que vocês falaram de verbalizar a doença é muito difícil. Então, estando em volta só de pessoas que já passaram por isso e tem uma história linda também para contar, facilita que as pessoas externem e a gente consiga dar um suporte de acolhimento maior. Quero pegar o gancho dele. Você já teve, obviamente a gente não precisa expor o nome de ninguém, mas que você lembre algum caso de alguma mulher que tenha chegado até vocês com a reclamação de que o marido abandonou, de que o marido não soube lidar, de que o marido deixou ela sozinha? Olha, diretamente para mim não, mas eu sei de casos, né, que outros voluntários, até nosso presidente contou, e é muito comum mesmo. Infelizmente, né? Infelizmente. Você falou antes que você queria contar a história da sua mãe. Sim. A gente pode falar sobre isso? Pode. Então conta pra gente como é que foi isso na tua vida. Bom, a minha mãe faleceu ano retrasado, com 62 anos, vendendo vida. Era uma dor na coluna, que do dia pra noite a gente descobriu que era um câncer em estágio avançado. Isso em dezembro, e minha mãe foi embora em fevereiro. Muito rápido. Já estava muito avançado mesmo. E como já estava espalhado, né? Começou da mama, a gente até teve um pouco de dificuldade, porque o pulmão pegou um pouquinho mais do que a mama. Eles até tiveram um pouco de dificuldade para identificar. Mas também minha mãe era fumante, né? Acredito que isso tenha agravado, mas também já estava no fígado. E o próximo passo seria coluna e cérebro, porque o câncer de mama ele tem um trajeto, né? Então, o médico já sabe, né, o que pode acontecer. E aí, minha história com a doença não começou aí, né? Eu perdi minha madrinha, que era irmã da minha mãe, com 38 anos. Só que eram outros tempos, né? 1994. E minha mãe tinha uma crença muito limitante com a doença. Quem procura não acha. Ela nunca teve aberta para enfrentar essa doença de frente. E é lógico, ela procurou por conta da coluna. Eu acho que talvez, né, se os médicos não olhassem pontualmente só uma área do corpo, é coluna, é bexiga, é intestino, se olhassem com um olhar mais amplo, isso poderia ter sido descoberto um pouco antes e talvez, né, o resultado não tivesse sido esse. Mas eu prefiro confiar em Deus, acreditar que as coisas têm que ser do jeito que tem que ser. E aí foi isso, né? Eu fiquei muito impactada com a questão da dor. Como já estava muito avançado, minha mãe sentia muita dor. E os medicamentos são absurdamente caros. Não que nós sejamos ricos, mas assim, nem todo mundo no Brasil tem condições de pagar um remédio de R$800. O salário mínimo é o dobro, o triplo disso, talvez. Então, isso me marcou muito na época, de pensar que a gente está numa parte, né, privilegiada ali do Brasil e conseguia dar esse suporte. Que, por exemplo, ela tomou medicações que no hospital não oferecia porque eram muito caras. E aí, isso foi uma coisa que me marcou demais, porque ninguém merece sentir dor, né, gente? Uhum. Independente do resultado, independente do que aconteça, sentir dor é muito complicado. E aí, enfim, passado, né, esse período, né, que minha mãe foi embora, eu fiquei muito introspectiva, fiquei lendo muito, saí um pouco de rede social, porque eu posso controlar o meu, não posso controlar os outros, né? O que os outros falavam. Então, eu comecei a ler bastante. Quando ficava mais no TikTok, vendo videozinho de maquiagem, coisa bem superficial. E aí, em determinado momento, eu fui, né, na casa do meu pai.
Ainda a gente não tinha mexido no armário da minha mãe treinava muito, adorava academia, então ela tinha vários tênis da Nike e tal. E aí veio um negócio, falei, poxa, eu queria doar esses tênis, mas doar para quem realmente precisasse, não pra pessoa pegar o da Nike e dar o dela velho, entendeu? E eu fiquei muito focada no trabalho na época. Eu lembro que eu ficava lendo livros de marketing e tal, porque era algo que me tirava, né, daquele sofrimento. E foi aí que veio o Neomama na minha vida. Eu já conhecia o trabalho, eu sou publicitária, eu tive uma agência, então eu já tinha tido contato com o José Luiz e com a Gilza em 2019. Lembrei, né, eles fizeram um trabalho com um cliente meu, lembrei do Neomama, me liguei lá, perguntei se ainda era ele que estava como à frente do instituto, porque eu já sabia que a Gilza tinha falecido. E aí, em final de abril, minha mãe foi embora em fevereiro, final de abril, eu cheguei lá, né, publicitária, eu falei, eu quero ser voluntária. Ele, tá, mas que área que você era? Eu falei, eu sou do marketing, mas eu quero fazer alguma coisa, assim, se eu puder impactar uma pessoa positivamente, pra mim já tá bom. E aí foi dessa forma que começou a minha jornada lá, e na verdade eu fui muito mais curada do que eu posso oferecer. Tanto pelos voluntários e por você estar fazendo a diferença. Mesmo que seja pequena ou grande, mas para mim, eles me ajudam no processo de cura até hoje. É muito curiosa a tua fala, porque aí eu estendo um pouco de como as pessoas lidam com o luto, né? Tem um vídeo, inclusive, no meu Instagram que eu falo que a gente tem uma mania de julgar muito como o outro vai sofrer a perda de alguém, né? Quando você traz a fala da sua mãe e você se direciona ao seu trabalho e você foca no seu trabalho, foi uma ferramenta utilizada naquele momento, talvez até sem saber, para lidar com a ausência da sua mãe. E você falou uma coisa que eu achei interessante, assim, minha madrinha nos anos 90 também teve. Vocês acham que hoje, eu ainda acho, dentro do meu quadrado, que falar sobre esse assunto ainda é um tabu. Sim. Nem todo mundo fala sobre, né? Quando a gente estava montando a pauta, a gente falou assim, tá, mas a gente vai falar câncer de mama? Vai. Tem pessoas que não conseguem pronunciar o nome da doença. Minha mãe não conseguia. É isso, porque É um assim, nome muito forte, né? eu acredito que quanto mais você fala, mais palpável as coisas ficam e mais a gente consegue resolver. Nas palestras que vocês fazem, vocês já tiveram alguma abordagem ou um entendimento? Quando eu falo preconceito, não é preconceito contra a doença, é alguém que não conseguia se expressar, que tinha a doença e não conseguia se expressar. E se sim, como é que vocês lidaram com isso? Eu tive, onde eu trabalhava, uma pessoa chegou, me abordou e falou assim, você sabe, né? Você vai começar esse tratamento, você vai ingerir droga dentro do seu organismo. Sim, não é Porque medicação, precisa, né? mas eu vou me curar. Você sabe que as chances são poucas. Aí eu, não. O médico me falou que eu tenho grandes chances de me curar. E eu vou me curar. Gente, mas qual a necessidade, né, de uma pessoa dessa? Não sei. Eu acho assim, eu sabe? acho que é Tem sobre pessoas a dor que são do outro, né? positivas. A dor do outro que vem pra fora. Exatamente. Tem pessoas que são positivas, tem pessoas que não sabem lidar com isso. Entendeu? Então foi meio que você sabe. Não gozado é assim, como né? isso pega muito, porque, que nem, se a gente estiver comentando, a Mari começou realmente o tratamento dela, com químico, tudo em 2019. Sim. Em 2019, as pessoas, que nem você comentou, né? A palavra câncer assusta ainda muitas pessoas. E o que me assusta mais é eu ouvir de uma pessoa que era estudada vir e comentar assim para mim, você está preparado? Você está preparado que a sua esposa vai ficar numa cama? Você está preparado que a sua esposa não vai resistir? Isso me assustou muito mais que eu assim, nossa, mas uma pessoa que naquele momento tinha até Ainda um preparo falou, melhor né, do que que eu. eu ia morrer e você E vim estava falar muito isso. novo. A resposta que eu dei para ele, acho que foi, eu acredito que foi a melhor resposta que eu poderia dar para ele. Eu falei assim: você sabia que isso tudo para mim não me mostra nada, porque a minha melhor resposta é que eu e ela confiamos e não pensamos que não vai dar certo. A gente desde o início confia, vai dar certo e a gente está nisso. Então eu não estou preocupado se vai acontecer isso, porque não vai acontecer. O foco é esse. Mas o que me assustou foi isso. Então, num resumo que nem você comentou, existem palestras algumas pessoas que ficam meio assim, acompanham, e no final vem meio tímida comentar, eu tive, né? Algumas mulheres, Acontece eu tenho. muito, gente. E aconteceu isso. Tímida, e aí, mas sim, fala com muita vergonha. nessa última assim. veio uma moça comentar com a gente, ela falou assim, eu tive e eu fiquei sozinha. Eu passei por tudo Perdi sozinha. meu namorado. Ela assim, e eu nunca tinha comentado isso com ninguém.
Você falou de sozinho, a gente tá, obviamente, vocês dois como um casal, mas como é que a família de vocês lidou com esse diagnóstico? Porque também tem isso, né? Quem está em volta, às vezes, também não tem o preparo necessário para lidar com essa situação. Exato. Como é que a família de vocês lidou Eu com acho esse que a momento? gente dominou todo mundo, entre aspas, porque eles sentiram tanto que a gente estava firme e forte, vai dar tudo certo, que eles acompanharam a gente nessa. A gente plantou, depois das coisas que foram acontecendo, eu sou uma pessoa que confia muito em Deus. Quando você falou, trocando só um pouquinho, que você começou a trabalhar pelas pessoas e as coisas ficaram mais fáceis, foi porque você começou a trabalhar para Deus. Sim. Entendeu? E quando a gente trabalha para Deus, Deus é misericordioso. O amor é muito forte nesse momento. Então, aquela plantinha, aquela sementinha que você foi plantando a cada segundo, tratando bem uma pessoa, vai nos fortalecendo. Uhum. Entendeu? Então, foi o que eu fiz. Eu pedi para Deus me mostrar o caminho. Porque dizem que é hereditário, né? Minha mãe faleceu, eu tinha 18 anos. Quando meu pai faleceu, eu tinha 29 anos. Os dois de câncer? Não, eles morreram. Meu pai morreu de cirrose e minha mãe faleceu de uma infecção. Na época eu era muito jovem, não soube dizer direito e meu pai não queria falar do assunto. Então Entendi. ficou meio assim. Então eu procurei saber com a família inteira, ninguém teve câncer. Aí eu parei e pensei assim: hereditário não é. Eu tenho que fazer alguma coisa. Isso veio para mim aprender alguma coisa. Aí eu, em conversa com Deus, eu falei assim: me mostra que eu vou fazer o que você quer. E o que você aprendeu? Ele me mostrou, porque eu falei que eu não queria ver ninguém, não foi? Foi. Veio um casal amigo nosso na minha casa, convidar para mim ser frente do trabalho do Hospital Guilherme Álvaro, para arrecadar bolacha, leite, Isso foi em café, 2019. chá, em 2019. E eles queriam um vídeo meu, chamando todos os meus amigos, que eu tinha muitos amigos, para fazer essa campanha durante o meu tratamento. Enquanto eu estivesse fazendo o tratamento, essa campanha fosse realizada. Eu olhava para eles, eu só chorava, porque eu pedi para Deus, né? Que viesse. Então eu falei para ele: você entendeu o que Deus quer? A gente vai fazer o tratamento, sim. Eu falo a gente, porque nós fizemos o tratamento. Então, toda a família, sempre né? junto, Todo mundo junto. Então, nós vamos fazer o tratamento, sim, vamos viver aquilo e vamos trabalhar em bem daquele que não tem um convênio médico, que muitos ficavam um dia inteiro lá esperando o primeiro que começou até o último para voltar para a casa de perua, né? O van, sei lá que meio de transporte que a cidade oferecia. E eles acabavam passando mal porque não tinha nem o dinheiro para alimentação. Muitas vezes não consegue nem ter uma alimentação correta em Exato, casa, o que é muito importante ao longo do tratamento. Exato. Né? A gente está indo para o segundo bloco, mas eu queria fazer uma pergunta que talvez seja injusta, mas eu acho que para quem está em casa é importante ter a resposta de vocês. Você acha que já respondeu, mas mesmo assim eu vou perguntar. Os três, tá? Vocês já pensaram em desistir? Nunca. Nunca. Quando você perdeu a sua mãe, que você contou agora, e você se enfiou no trabalho e tudo mais, a dor da perda da sua mãe, em algum momento, fez com que você pensasse em desistir? Não, desistir não. Eu costumo, até complementando a fala deles, eu costumo falar que a esperança, ela tem que ir até o último segundo. E a minha esperança foi até o último segundo, porque milagre é milagre, né, gente? Milagre não é hospital, não é nada. Então, eu acho que a gente, né, nesse processo aí de despedida, de entender o que acontece, mas eu acho que a esperança, ela só foi embora quando realmente, agora ela não tá mais aqui fisicamente. Eu não sou espírita nem nada, mas eu prefiro acreditar que não termina aqui. Uhum. Não sei se por conforto ou por uma crença, mas eu prefiro acreditar dessa maneira. Mas foi muito difícil, Kim. Eu não conseguia sair de casa, eu saía de casa só nas terças-feiras, quando eu comecei o voluntariado. Aí eu comecei a fazer o jornal falando de marketing. E aí eu me programava para fazer isso, mas eu chegava na quarta e pensava: eu vou sair hoje. Aí eu falava: hoje eu não vou conseguir. Aí chegava na quinta, aí eu falava: não vou conseguir. Aí chegava na sexta: hoje eu não vou conseguir. Foi muito difícil. Então, assim, até... acredito que uns 3 meses, assim, foi muito, muito difícil esse processo de sair de casa. Eu tinha vontade, parecia que acordava com aquilo, mas não estava afim de
enfrentar o mundão mesmo. Tava difícil mesmo. Mas acho que chegou a hora que você virou a chave, né? E Mas foi gradativo. E aí, uma coisa que eu faço questão de falar, gente, eu acho pra todo mundo, eu sempre fiz, né, terapia, continuei a terapia enquanto minha mãe estava no hospital, e a terapia me ajudou muito a entender o que eu estava sentindo. Então, eu falo pra todo mundo, gente, use dos artifícios que você tem. A gente não precisa enfrentar isso sozinho, e não precisa ser com amigos ou com parentes, nem nada. Você tem profissionais para isso. Então, eu acho que a terapia me ajudou muito nesse processo de entender o luto. Porque eu achava que, assim, eu entrei com uma loucura na cabeça, que eu falei, gente, eu tenho que viver o luto certo. Tenho que viver as 5 fases do luto muito, porque daí eu vou passar pelas 5 fases e eu vou estar ótima. Só que eu falava pra psicóloga, eu falava, mas eu vivo as 5 fases do luto 40 vezes por dia, não tô entendendo, né? E ela falou, Marla, tem as fases como marcador, mas é como se fosse uma montanha-russa, ela começa assim, depois vai ficando assim, e a tendência é que vá ficando, né, cada vez mais tranquilo. E hoje eu falo que não são as 5 fases do luto, eu falo que eu tô na 6ª, que é a gratidão. Porque hoje eu não falo com pesar, eu falo por tudo que eu tive a bênção de viver com a minha mãe. Então, assim, ela ainda tá em mim, ela ainda tá comigo. E graças a Deus eu fui muito abençoada de ter uma mãe maravilhosa. Independente dela ter ido embora com 62 anos, se ela não tivesse tido uma mãe tão maravilhosa, não ia ter doído tanto. Então, eu acho que eu tenho... Toda vez que eu entro num pensamento de desistência, eu entro nessa coisa da gratidão. Eu sou muito grata por tudo que eu tive. Falei pra vocês que o programa de hoje era pura inspiração. Mas tem mais, tá? Segundo bloco a gente volta, não sai daí. E aí, tá gostando do nosso programa? E se eu te disser que você pode fazer parte dele? Se você tem uma empresa ou uma marca e quer aparecer aqui durante a nossa entrevista ou no intervalo, é fácil. É só mandar uma mensagem nesse telefone ou através desse e-mail que a nossa produção vai te contar como é que você pode fazer parte do Podiquinho. Vem que a gente tá te esperando. Estamos de volta com mais um episódio do Podiquinho. Vocês estão gostando, né? Eu também estou adorando. Como eu falei, é um tema, infelizmente, atual, triste, mas necessário da gente poder trazer várias experiências aqui. E eu já estou aqui, ó, com um look diferente. Não sei se está dando para ver. Aqui está escrito Viva, Ame... Cuide sempre. Cuide sempre. Essa camiseta... Marla, explica, por que eu trouxe essa camiseta, por favor? Bom, essa é a nova camiseta da campanha do Instituto Neomama. A gente não fala que é uma camiseta Outubro Rosa, porque ela é temporal. Vocês podem ver que não tem nada, né, falando do Outubro Rosa, até porque pra gente Outubro Rosa é o ano inteiro. E esse ano a gente teve a alegria de lançar essa nova estampa. Já estávamos há 4 anos que teve pandemia. E essa é a nova desse ano. E para quem quiser adquirir a camiseta e ajudar na causa, como é que faz? Bom, é só ir até a sede do Instituto, Rua Júlio Conceição 296, sala 713, e adquirir lá com a gente. É R$60 a camiseta. E toda a arrecadação vai para a nossa nova unidade de biofotônica, que vai ser inaugurada no ano que vem, se Deus quiser. E o Instagram qual é? @Instituto Neomama, Instagram e Facebook. Essa, no caso, ela é minha, vou ter que trocar, tá? Que ela tá um pouco apertada aqui, ó. Eu tô com... Tá com um pouco, né? Marcou. Com um peito aqui. Você não veio com tapa-peito, né, hoje? Não vim com tapa-bico, tô como aqui, tô me sentindo um pouco exposto. Eu vou fazer o programa assim, ó. Ai, que delícia. Me conta uma coisa, vocês. A gente falou que vocês dão palestras pelo Brasil e tudo mais. Como que é a palestra de vocês? A gente modifica às vezes um pouco quando no caso tem mais homens, eu inicio, né, quando é mais ou menos dessa forma, ou quando tem mais mulheres ela inicia. A gente faz uma coisa bem mais leve, né? A gente logo explica todos, um bate-papo, que nem aqui. Uhum. E a gente explica alguns meios de tratamento, mas uma coisa muito mais leve que a gente pretende mostrar na palestra como a gente passou por isso e como pode se passar por isso. O meu intuito é justamente ajudar os maridos, né, que estão com as esposas passando por isso,
Esse é o mais forte que eu sigo muito. E isso me surpreende muito, né? E eu fico muito feliz a cada ano a gente poder ter mais homens conhecendo a página e sabendo como aprender, como lidar com coisas simples. Como às vezes sair de casa com a esposa após o dia do tratamento e andar na rua de mão dada e mostrar a cor de uma casa diferente, uma flor diferente. Isso também é importante, uma coisa bem simples. Uma pergunta, já aconteceu ao contrário de vocês serem abordados por mulheres que não sabiam lidar com o diagnóstico do marido? Do marido? É, porque a gente tá falando no caso de vocês, a gente tá trazendo exemplos de maridos que abandonam as suas esposas. Mas pode acontecer ao contrário. Pode. Porque a gente tá falando de seres humanos. Pode. Vocês já tiveram algum caso? Por enquanto não. Lá no Hospital Vitória veio uma senhora falar comigo que ela passou por isso, pelo tratamento. Ela teve câncer de mama. Ela se curou e agora o marido dela estava com câncer na próstata. Eu tenho uma consideração sobre isso, né? Nós, mulheres, somos cuidadoras natas, né? Até por conta da evolução aí do homem das cavernas. Então, a mulher é uma cuidadora nata. Pra gente é muito mais fácil cuidar do que ser cuidada. A mulher tem dificuldade de ser cuidada. E o homem não é apto, né? Eu super concordo, mas assim, a gente tá trazendo mais uma visão do ser humano. Eu acho que eu concordo 100% com o que você falou. Mas nem todas as mulheres são assim. Tem mulher que não quer ter trabalho. Tem mulher que não quer ter trabalho, que não sabe lidar, enfim. Por isso a pergunta, de repente vocês já tiveram o caso contrário. Porque a gente realmente, a mulher realmente, ela cuida, né, por si só. Mas tem mulheres que não. Que não tem essa natureza, que né? não tem essa natureza, que não sabem como lidar, que querem outra coisa da vida, enfim, o motivo que seja. Foi por até isso que a ela pergunta. comentou, ele teve muita paciência comigo, ele me cuidou muito bem. Só que quando foi a vez dele, que está sendo a vez dele, né? Ela estava falando comigo naquele momento. Eu tive que chamar uma cuidadora para ele. Aí eu assim, mas por que se ele cuidou de você e você não cuida dele? Porque ele é muito chato. Ele faz de uma feridinha virar um vulcão, entendeu? Mas isso é um dia a dia. Isso aqui Aí um ela dia a dia. assim, aguentar um homem desse não dá não. Então pra gente estar casada, eu coloquei a cuidadora. Viu? Foi o que ela falou. Viu? Entendeu? A cuidadora fez a honra. Fez e tomara que eles estejam juntos até hoje. Mas eu acho que se o acordo do casal funciona, beleza. tudo certo. Pelo menos estão juntos, né? É sobre isso, né? A gente não pode julgar. Eu costumo dizer para ela que nisso tudo eu aprendi assim a entender todas as cápsulas de café, porque enquanto ela fazia o tratamento eu tomava café, e aprendi como fazer curativo, assim, virei expert, né? Pus a cara a tapa, vou aprender, vou fazer. Nem te conto virei curativo. Nos bastidores, no comercial, você estava falando que as pessoas, em algum momento, te acusaram de querer ser blogueirinho. De que vocês faziam um Instagram para aparecer. Como é que você lidou com isso? Eu comentei que quem falou isso para mim, eu falei que eu ia seguir até o final. E que o meu intuito disso não era ficar famoso. O intuito era o que eu estava aprendendo, porque eu criei para ajudar ela e para mim aprender também, porque eu também não tinha experiência nenhuma. Então, quem veio me julgar, eu falei assim, em nenhum momento eu exponho ela, em nenhum momento eu coloco alguma coisa sem perguntar para ela. Eu não estou querendo ficar famoso, eu estou querendo aprender. Só que se o que eu estou fazendo vai ajudar alguém, é esse meu propósito. Meu propósito é ajudar maridos que vão passar porque eu estou passando, porque eu também estou aprendendo. Eu iniciei procurando no Papai Google como aprender e levei aquele susto de olhar quantos maridos deixam das mulheres de acompanhar, largam as mulheres por causa disso. E aquela primeira foto que me apareceu quando eu fiz a pesquisa, que era um marido sentado no corredor, na porta do quarto da esposa, para acompanhar ela durante o dia a dia, aquilo me marcou muito. Então, se hoje fala para mim, tu tá famoso ainda, tu tá querendo ficar importante? Eu falei, não tô querendo ficar importante. Importante eu vou ficar se um homem me procurar e dizer assim, nossa, eu aprendi um curativo contigo, eu aprendi a fazer uma sopa com você, eu aprendi que eu posso passear com ela e isso a gente vai deixar a gente feliz. Isso para mim é a melhor coisa que eu posso ouvir. Eu acho que eu aprendo com você muito sobre amor. Né? A gente se conheceu agora, eu estou conhecendo a história de vocês agora, mas quando a gente tira a questão da doença, a gente aprende sobre amor. Sobre amor ao próximo, sobre estar junto, é bora. Então, fico feliz porque você está me ensinando sobre o amor nesse programa. Isso. Viu? Você tá bem? Você tá... Gente. Se vocês ouvirem em casa, a Marla aqui tendo ataques de tosse. Eu quero pedir desculpas, né, se ficou no microfone de vocês, mas eu tive
uma crise de tosse aqui. Mas já acho que tudo certo. chorei um pouquinho, mas tá Você quer uma água? Você quer Acontece eventualmente, gente. Acontece Acontece, mesmo. amor, acontece super. Queria perguntar pra você, trazendo ainda a questão do Instituto Neomama, você já esbarrou, Marla, como é que eu vou trazer essa pergunta pra fazer valer o que eu tô pensando? Eu vou falar sobre preconceito, mas assim, a gente sabe que nem todo mundo abraça todas as causas. Tem gente que acha que é bobeira, tem gente que acha que não tá nem aí. Isso não faz sentido nenhum, isso não serve pra nada. Você teve alguma abordagem no Neomama dessa forma? Não é uma não. Acho que as pessoas, quando vão lá, elas estão muito direcionadas e elas já têm algum apreço pela causa. Então, eu costumo dizer que cada um tem a sua causa mesmo, né? E todas as causas são válidas. Mas a gente tem uma coisa meio seletiva por causas no Brasil, né? Então, as pessoas de mais alta renda geralmente engajam mais com causas culturais, causas esportivas, e as pessoas mais da base da pirâmide, elas engajam mais com causas de saúde mesmo, de alimentação e de pobreza. Mas dentro do Instituto, não. Quando as pessoas chegam lá, elas geralmente ou é porque precisam. O nosso presidente costuma falar, ou é pelo amor ou é pela dor, né? A dor é pela pessoa que está passando, né? Pela doença. E o amor é pela pessoa que chegou lá porque amava muito alguém que passou por isso, que é o meu caso, né? Então, acho que lá dentro não, graças a Deus. Fazendo um compiladinho do lado de fora, você é apresentadora do Uma Puxa Outra na TV Cultura, que inclusive eu fui o único homem a participar. Um beijo, Único chupa. até agora, né? Até agora, e seria até o único. Como é que vocês selecionam os temas do programa? Vocês têm muito uma viés de trazer assuntos, por exemplo, como esse que a gente está trazendo, para dar luz? Ou vocês focam, de repente, em outra denominação do programa? Como é que vocês escolhem os temas? Então, na verdade, eu que faço as pautas, né, do programa, e Uma Puxa Outra, ele é bate-papo. Então, eu tento buscar temas que estão no momento, mas como a gente grava com muita antecedência, não dá pra gente pegar o que tá na hype do momento. Então, eu procuro trazer temas que são atemporais, do universo feminino, né? Lógico que pode ser comentado pelo masculino, mas em geral do universo feminino. Mas a ideia do programa é sempre trazer uma coisa mais leve, de bate-papo. A ideia é mostrar, assim, que nós mulheres não somos tão loucas como a gente imagina que seja, sabe? Trazer pra outra, nossa, mas essa daí também não... Essa também passa por isso? A ideia é essa mesmo, de jogar num bate-papo e mostrar quem a gente é fora da profissão, fora do trabalho, fora de ser esposa, fora de ser mãe, fora de ser amiga. Quem é a mulher, né, que tá ali sentada, ou o homem, como você foi. No caso, eu, que é maravilhoso, inclusive. Como é que se lida com um convidado sem noção? Já aconteceu? Convidado sem noção. Ela fala, já você foi... Imagina, ele foi o programa que estendeu. Não, eu acho que sem noção não teve nenhum. Eu já tive, assim, alguns convidados que não desenvolvem muito. Aí você tem que ter um jogo de cintura para extrair mais da pessoa. Mas como nós somos em 4 apresentadoras, eu puxo, né, os temas, eu sou a âncora, mas todo mundo fala. Então, eu tento sempre, né, puxar ali aquela pessoa pra ficar mais descontraída e falar, porque tem gente que chega mais acanhadinha mesmo, mas sem noção ainda não teve nenhum. Não Até tem? porque TV Cultura, né? A gente não pode falar palavrão, não pode ingerir bebida alcoólica. Aqui no Patiquinho a gente tá Pode falando tudo. isso aqui é vodka. Isso aqui é a gente tá vodka, tomando. né? Por isso que eu engasguei. A gente engasgou aqui, a gente bota um peito pra fora tranquilamente. Vamos agora ao quadro, bom para o moral, não é bom para o moral? Eu já expliquei pra vocês, né, como funciona. Dona Rita Cadillac esteve aqui com a gente e depois disso criamos um quadro em sua homenagem. Então eu vou... vamos dividir? Vou colocar 2 temas pra vocês e 2 temas pra Marla, tá? Tá bom. Então assim, ó, eu vou falar um tema. Se vocês acharem que é bom, que é legal, que é válido, é bom para o moral. Não, a gente não concorda com isso não é bom. Não é bom para o moral. E aí vocês explicam por quê. Combinado? Tá bom. Então, por favor, pegue aqui. Deixa eu estar fazendo aqui a minha cola. Vou começar com a Marla enquanto a Marla toma água. Vocês não viram o que a gente fez aqui Você para essa segura. água chegar aqui, gente. Esse bastidor é maravilhoso. Ó, eu vou perguntar para vocês o seguinte. Esconder de um paciente idoso que ele tem o câncer. É bom para o moral? Não é bom para o moral. Não é bom para o moral. Por que que não é bom para o moral? Na minha opinião, eu acho que todo mundo tem direito de saber o que está se passando com ele mesmo. É a verdade, né? Sempre falar a verdade. Essa pergunta ela veio por uma questão pessoal minha. Quando a gente estava montando o programa, eu lembrei que a minha avó materna, há 2 anos atrás, ela não, né? Descobrimos um câncer muito agressivo, ela faleceu em 6 meses. E a decisão da minha família foi não contar para ela que ela tinha câncer. Na visão deles, para proteger, não ia fazer diferença.
talvez tivesse acelerado a doença. Por isso que a gente quis trazer. E a opinião de vocês é super Eu válida. posso só dar um Por complemento? favor. O que você está comentando, a minha opinião essa é porque eu já ouvi algumas vezes que em uma palestra aconteceu de um rapaz vir conversar com a gente e falar que a tia dele tinha tido um câncer, que ela iniciou o tratamento, mas nunca explicaram para ela exatamente o que era. E quando chegou próximo ao final do tratamento, ela tinha que tomar uma medicação e que não explicaram para ela o que ela fazia, ela não tomava, ela escondia no colchão. Meu Deus. Então, adiantou, acelerou, porque não foi explicado para ela realmente o motivo da medicação. Mas cada um tem a sua opinião. A minha Não, opinião é sobre. essa. A gente não tem um julgamento do que é Não. certo e do que é Não, errado. É dentro da É experiência que de cada um. tem uma tese, né? Acha que é importante, ou outros acham que não, e assim vai. E a família se torna um tomador de decisão. Exato. Você tem que tomar uma Exatamente. decisão pela pessoa. E Jesus. geralmente você pensa, o que essa pessoa faria? É difícil, né? É uma linha tênue. Segunda pergunta. Passar a dar mais atenção a uma pessoa depois que você descobre que ela tem um câncer. Não falo com essa pessoa, não vou muito com a cara dela, mas descobri que tem um câncer, virei melhor amigo. Bom para o moral ou não é bom para o moral? Não é bom, né? Você acha que não é bom? Você ficou meio na dúvida. É que eu penso que não me interfere para mim se eu gostava da pessoa ou não gostava da pessoa, se eu não me dava bem. Eu acho que nesse momento, eu acho que se eu puder dar um apoio e ajudar de alguma forma, nem que seja pequenininha, é válido, mesmo que eu não Porque gostasse. você tem que fazer alguma coisa enquanto a pessoa tá viva, não é depois, né? Minha mãe falava isso. Porque você vai. Me desculpem o que eu vou falar agora, mas eu vejo isso sempre. Você vai num velório e vê aquele ente querido gritando, berrando, chorando. Porque aquele ali não fez nada pelo parente. Você vai num velório tranquilo, em paz, sereno. Por quê? Porque em vida, aqueles filhos, aquele marido, fez tudo pelo aquele ente querido. É isso aí. Então é isso. Velório, pra mim, pra algumas pessoas, é limpada de barra. Exato. Você tá indo pra limpar a tua consciência. Exato. Você não tinha 10 minutos pra um café. Mas quando morre, você passa 8 horas velando um corpo gelado. Exato. É a tua barra que você tá limpando. Exato. Ah, eu te amo. Mas agora? Você vai falar agora que você ama? A pessoa tava aqui até ontem. bem isso. Mas aí a gente vai entrar em outro nicho. Me dá aqui a placa, Glória Marlon, já tenho um ódio dessa história. Eu tenho até um adendo pra isso. Que Manda. Minha mãe, eu resolvi cremar e não fiz velório. Eu fui muito criticada por isso. Oi. Por amigos, por familiares. E até meu pai, eu falei, pai, não quero que ninguém saiba. Minha mãe falava, homenagem se faz em vida, não faz depois que morre. Então, eu tinha esse poder da decisão. Eu chamei 5 amigas próximas, que eram que sabiam do mais próximo. Eu, meu marido, a Cris, que era a nossa assistente, e meu pai. Mas, assim, eu fui bastante criticada. Eu não tive a oportunidade de me despedir. Mas eu falei, gente, desculpa. É o meu momento, não é o seu. E é isso. Exato. Né? Exato. Próxima pergunta, Marla. Dividir com outras pessoas o seu diagnóstico de uma forma natural. É bom para o moral? Não é bom para o moral? Eu acho que é bom para o moral. Por quê? Porque eu acho que tem pessoas que vão poder agregar com esse diagnóstico. Da mesma forma que eles fazem esse trabalho, na hora que você compartilha, você vai descobrir que outras pessoas também passaram por isso e elas podem ter opiniões que agreguem. Lógico que você vai tomar porrada também, como tudo nessa vida, a gente sempre toma, vai ter o sem noção, que não teria por que estar falando. Mas eu acredito que quando você compartilha, você abre uma porta para quem tem algo de bom também falar alguma coisa. E cria uma rede de apoio. E cria uma rede de apoio. Última pergunta. Deixar de fazer o autoexame por preconceito. Aí a gente pode estar falando das mulheres e também dos homens, né? A gente está no Novembro Azul. É bom para o moral ou não é bom para o moral? Não é bom para o moral, com certeza. A resposta é óbvia, mas por quê? Existe um dado até que o câncer ele é descoberto tarde porque as pessoas têm medo de enfrentar o diagnóstico. Eu fui no TJCC, que é o Todos Juntos contra o Câncer, no mês passado. E esse é um dos dados mais alarmantes que acontece mesmo, né? Você não quer saber. E até eu passei por isso, tá, gente? Eu fiz o exame lá do hereditário. E aí, tá, e se der positivo, o que você vai fazer com isso? Então, eu confesso aqui mesmo que eu fiz muito mais pelo meu marido e pelo meu pai do que por mim. Mas eu acho que é esse trabalho que a gente faz. A gente tem que falar, para justamente as pessoas não terem essa conscientização que ela tem que fazer o exame, que tem vida e que há salvação. Quanto antes ela descobrir, antes ela vai tratar e vai dar tudo certo. Tem uma expressão... Obrigado, o quadro acabou. Tem uma expressão que é muito usada, e aí a gente não precisa entrar na questão médico, tá? Tem gente que diz assim, tá com câncer? Isso é emocional.
Não colocou alguma coisa pra fora, aí cria uma massa e aí você não falou o que você precisava. O que vocês acham dessa explicação? E lembrando que não tem certo ou errado. É apenas a opinião dos nossos convidados. O que vocês acham dessa expressão? Eu escutei várias vezes falar assim, você teve alguma mágoa, né? De Mas quem não alguém. tem, gente? Então todo mundo E ia ter, todo no mundo ia ter caso, câncer, entendeu? Aí eu fiquei olhando pra pessoa assim, gente, se for assim, vai todo mundo morrer de câncer, né? É. Porque quem não fica magoado? A gente só se magoa com quem a gente ama. Ou não? É. Você vai se magoar com um desconhecido, a pessoa vai fazer um negócio pra você, você, tá, vai sair ali, virou a esquina, acabou. Mas quem você ama, você carrega mágoa. Não Às tem vezes, como. quando me perguntam isso, eu dou tipo uma resposta ao lembrar como se fosse acho, estilo Quinho. É? Tá. Tá. Só coisa te ligo. Diga. Existem até estudos, lógico, não aprovados, né, pela sociedade médica, que fazem essa ligação, mas eu concordo com isso. Gente, quem não teve problema, quem não teve uma mágoa, quem não engoliu um sapo, se essa for a balança, 100% da população tem que ter. E aí também nem justificaria que tem crianças que têm câncer, gente. A criança, talvez, né, numa idade mais nova, ela não passou por uma mágoa, por uma grande decepção. Então, eu acho que, assim, pode ser um agravante, talvez, por você estar com a cabeça ruim, né, no enfrentamento da doença, mas eu não acho que é um Eu acho fator que é mais decisivo. pra virar a chavinha e você aprender alguma coisa. Deixa eu falar um negócio rapidinho. Deixa o que você quiser, o programa é seu. Eu fui fazer meu primeiro quimioterapia, foi o primeiro dia, e tava o grupo lá da Mary Kay dando maquiagem, porque era Outubro Rosa, né? E eu fiz a minha maquiagem com uma cara muito séria. Eu tava odiando aquele dia. Eu fui contra a minha vontade. Na segunda aplicação, eu entrei e escutei uma criança sorrindo lá no fundo, brincando. Era uma menina de 4 anos, fazendo quimioterapia. Aquilo para mim foi acorda. Ela tá ali brincando, fazendo quimioterapia, e você cheio de marra para entrar, para fazer. Para com isso, né? Daquele dia em diante, eu nunca mais vi Virou aquela tua chavinha, menina. né? São os Virei. tapas na cara que a gente leva, Foi, né? as coisas acontecem pra gente aprender a ser uma pessoa melhor. É verdade, eu concordo. E agora é o seguinte, chegamos naquele momento do programa onde faremos as perguntas finais. Sim, temos 1 hora de programa. Guilherme, se o DG não quer me dar mais 3 horas de programa, tá? Tô esperando o Danilo me dar o programa na TV Cultura pra gente poder ter mais tempo aí. A gente aproveita que já engloba, que ela é esposa de Danilo, meu chefe. Mas temos, assim, 3 perguntas, tá? Que não é um bate-bola. Responde o que vier na cabeça. Vou começar com a Marla. Marla, se você pudesse encontrar a sua versão criança, você, menina lá, brincando, o que você falaria pra ela hoje? Poxa, eu falaria muitas coisas, né? Primeiramente, junta dinheiro. Cuida melhor da sua 5 anos de idade. coluna, né? Que uma hora ela vai encrespar. Mas eu acho que eu diria para confiar mais em mim. Confiar mais em mim, confiar mais na minha intuição, confiar mais no meu taco. Eu acho que, com certeza, essa seria uma das coisas que eu diria. Lindo. Mari? Eu diria para ela, amar mais ela. Pensar primeiramente em você, depois nos outros. Antônio? Eu diria assim, cara, tu vai passar por coisas que tu nem imagina, que tu não acredita, mas tu vai passar. Vai dar tudo certo, né? Vai dar tudo certo. Maravilha. Qual foi a última vez que você sentiu medo e por quê? Caramba, complicado. Eu vim preparada aí para responder essa pergunta, hein? Mas eu esqueci agora. Mas eu acho que a gente sente medo o tempo todo. E depois que minha mãe foi embora, eu acho que um medo que, às vezes, um medo muito forte que vem é de perder meu pai e meu marido. Uhum. Porque você sabe que aquilo é palpável agora. Vai acontecer, né? Então, eu acho que esse é o maior medo que eu tenho na vida mesmo, saber o que eu posso passar de novo. Antônio? Meu maior medo era que ela descobrisse quando eu ia pro banheiro chorar e eu não queria que ela percebesse. Coisa linda. Eu quero botar vocês num potinho e levar pra casa. Vamos fechar isso aqui? Pode levar. Mari, e você? Meu maior medo foi um dia quando a gente brigou. Que ele fosse embora e não voltasse mais.
Ela pode acreditar que eu ia Não fazer tinha isso? como. Nem eu acreditava que ele não ia voltar mais, menina. Mari, pelo amor de Deus. Ah, mas a gente passa por... não é tudo flores. Ah, né? não, porque Ah, não, me eu liga que quero- eu vou buscar ele de volta. É. Vai eu e o Quinho lá. Tá bom? Já vai pro corte Não, desse programa. É, Tá o quê? foi que nem Não. quando a gente fez 10 anos de casado, quem trocou a nossa aliança foi Gal Costa. Olha que chique. Nossa. Como é que é, É. gente? Temos famosos aqui no programa, Entendeu? calma. Teve esse... Foi Gal Gal Costa Costa. trocou a aliança de vocês? Exatamente. Mas eu posso Ela explicar falou, o porquê. Vocês levaram no show, é isso? Fomos. Mas assim, E eu entrei em contato com a produção, que uma das pessoas que conhecia era amiga dele. Eu peguei o celular dele, me passei por ele falando com a menina. Eu falei assim, ó, me chama no celular aí, no no Facebook, que era naquele tempo era Facebook, lá no Messenger. Que eu quero falar com você, Tó. Aí ela, tá, já tô chamando. Fui lá, paguei tudo, deixei o celular quietinho. Aí fui pro banheiro, falei com ela, combinei tudinho. Expliquei mais ou menos o que eu queria. Ela, tá bom. Você levou aliança também? Levei. Ah, Comprei óbvio, nova. e ela me fez de surpresa. Nova. E detalhe, tá, gente? Eu tenho uma página da Gal, do Facebook, que eu sou diretor junto com o rapaz do Rio de Janeiro. Quase não sou fã, né? Autógrafo, Nossa, Tem uma tudo. tatuagem da Gal incrível. Costa, autógrafo isso? É a assinatura É. dela. Então, ela fez isso de surpresa pra mim, porque ela sabia quanto eu amava a Gal A Costa gente tinha por que tudo ser isso. os últimos. Ó, gente Porque a começou Gal um assunto Costa ia muito- dar atenção só pra nós. Aham. E ele queria ir Eu logo tremia, lá. tremia, Ele saiu do elevador tremia. com as pernas bamba. Aí quando eu lá, subindo no elevador, todo mundo tremendo. Aí eu, ai, que bando de gente retardada, né? Eu pensando assim, né? Comigo. Aí quando eu abri, eu dei de cara com a mulher, quem tremeu fui eu, gente. Aí ela fez assim, né, pra mim, que ela já sabia, né? Ela já sabia a roupa que a gente tava, já sabia Ah, A quem Gal era. Costa já sabia. Já sabia de tudo. Aí, quando ela me olhou assim, ela olhou assim, fisicamente, né? Ela, tá, é eles. Aí vem pra cá. Aí ele, não, nós vamos ser o último, que nós vamos ficar mais tempo com a Gal Costa. Aí ele assim, mas e se for pouco tempo? Aí o não a gente já tem. Vamos pro sim. Vai, se vira. Aí todo mundo, aí ele, nossa, tá demorando muito. Eu, calma. E eu lá, né? Calma. E toda hora vendo essa aliança tava no bolso. Pra Aí, ele não passar a mão Aconteceu na isso, caixinha. meses depois, outra surpresa. Sou convidada para participar do Serginho Groisman. Ela ia no programa para me contar a história lá. Gente, mas vocês têm muita história. Você Gente. tem E que ela falou voltar assim, só pra eu isso. fui uma entidade. Eu abençoei o casamento deles. Me Você senti uma sabe, entidade. Me senti uma entidade. Gal Costa é do candomblé, né? Aham. Ela era, né? Do candomblé. Sabe que é uma pessoa assim que você está do lado dela e gostoso. você sente aquela coisa boa, você sente que aquela pessoa é perfeita? Ela era assim. Então quem hoje fala alguma coisa, que possa falar alguma coisa mal dela, eu brigo, bato e xingo. Ih, você que não pode Gal Costa, fica quietinho. Olha só, a gente tá estreando um quadro novo a partir desse mês, agora, desse programa. Nós temos, inclusive, deixa eu mostrar aqui, ó, que bonitinho. Só conseguiu entrar no segundo bloco, ó. Lindo, adorei isso aqui. Isso aqui é o caso meu já, né? Não vou levar nunca mais. Nós temos aqui agora um telefone. Meu Deus. Isso aqui é um Meu telefone, ó. Tá, temos aqui, ó. Olá. Ele, no caso, não tá funcionando. Mas é um telefone que vai possibilitar aos nossos convidados fazer uma ligação para quem vocês quiserem. Pode ser alguém que não esteja mais aqui, pode ser alguém famoso, pode ser alguém que esteja em casa, alguém que vocês gostariam de falar de novo. Mas assim, é uma mensagem de, tá? 1 minuto, né? Pra ficar 20 horas que a gente paga inteiro urbano, dependendo da ligação. Eu queria que vocês começassem, que você escolhesse uma pessoa, ela outra pessoa, ligasse e falasse com essa pessoa. O que você diria pra essa pessoa e quem é? Já vai pensando que tu é a próxima. Manda. Para quem eu ligaria? Pra quem você ligaria? Acho que é para minha mãe. Então, o que você fala? Ela tá na linha, fala com ela. Minha mãe? É. Não. Mas eu posso escolher essa pessoa? Você pode escolher quem você quiser. Então eu vou escolher A Gal a Costa, minha... gente. Se pudesse, eu vou escolher. Pode. Mas você pode, o telefone é você mágico, você pode pode. ligar pra Não, quem você eu quiser. vou escolher ligar, então, para nossa fada madrinha. Para nossa fada madrinha, Rita. Então, por favor, fala com ela. Oi, Rita. Rita? Rita não atendeu. Rita, a gente te adora, tá? Aí só tenho que te agradecer que você é a nossa fada madrinha, você que nos apresentou. Ela é o Nosso cupido. nosso cupido. Isso. A gente te ama. Beijo. Você quer ligar pra alguém ou Eu a Rita? quero, Você quer? Ah, Então se vai. tivesse essa oportunidade ao vivo, a coisa. Isso.
Tá vendo, mãe? Você sempre me chamou de desmazelada. Olha o que eu sou hoje. Tá vendo? Tudo que eu construí, que eu criei, ainda vou fazer mais. Me espera que eu ainda vou te beijar muito. Te amo. Ai, gente. Calma, enquanto a Marla pensa que a Marla tá pensando, a gente também recebeu uma ligação para vocês. Alguém mandou uma ligação para vocês. E aí eu quero ver se vocês reconhecem quem é essa pessoa. Oi, gente, tudo bem? Tô aqui para falar desses dois amigos meus de longa data, que os dois têm as mesmas qualidades, que é o coração grande, serem batalhadores, serem guerreiros, amorosos. Depois dessa doença que a Lady teve, fortaleceu muito a relação deles. Cresceu muito o amor entre eles, isso é visível. E é muito gratificante ver que disso tudo eles tiraram tanta garra, tanta energia para poder ajudar outras pessoas. Isso é admirável de ver. Tenho muito orgulho de ser amiga de vocês, de ser madrinha de vocês. E foi a melhor coisa que eu fiz, foi apresentar um pro outro, com certeza. Amo vocês, tô morrendo de saudade, beijo no coração. É a nossa fada madrinha. Coisa linda. Vocês ligaram para ela e ela Tá vendo? respondeu. Você não tem a sua fada madrinha, eu tenho a minha fada madrinha Não também. tem? Como é que vocês recebem essa mensagem? É apaixonante, né? Ouvir. Ela é a pessoa importante pra gente. A né? Rita foi uma das pessoas que me tirou do escuro, me deu luz. Porque... Não foi só porque te apresentou. É porque quando eu perdi minha mãe... perdi minha mãe com 18 anos... E depois de 2 meses, meu pai casou. 2 meses. E pediu para mim sair de casa. Porque ele precisava viver um casamento. Então, eu vivi morando com um, com outro, me sentindo muito sozinha. E a Rita foi aquela pessoa que me tirou do escuro mesmo, sabe? Que eu comecei a sair com muitas pessoas que bebiam demais, entrando num caminho que não era legal. E a Rita falou assim, não, eu vou te apresentar o príncipe. Vou te apresentar o rei da noite, digamos. Aí ela me apresentou o Antônio no meu aniversário e depois tivemos que marcar outro dia porque eu não lembrava dele. Mas até hoje estamos juntos. Qual o nome dela? Rita, obrigado. Rita foi uma Conrado. fofa comigo, conversei com ela hoje. Obrigado por ter mandado a mensagem, tá? Agora, Marla, assim, vamos fazer de novo aqui, ó. Temos um telefone mágico. Pra quem você ligaria se você tivesse a oportunidade, o que você falaria? Ah, mas eu posso ligar random, assim, pra falar o que eu quero agora? Pra quem você quiser, amor. Aí é... Bom, eu poderia ligar pra minha mãe, mas eu já acho que eu disse tudo que eu tinha pra dizer em vida, graças a Deus. Uhum. Mas eu ligaria... Opa, como é que funciona esse telefone, É só gente? colocar no ouvido é e só... aí você fala, tá? Eu vou ligar, então, pro Pão. O Pão é o Danilo. Pão é o marido dela, gente. Pão. Não posso mais chamar ele assim, porque agora é uma pessoa pública, né? Mas, Pão, você é o amor da minha vida e eu agradeço muito por tudo que a gente construiu e por todo o apoio que você me deu no período mais difícil. Tchau. E esquenta a janta. Boa. Ai, que delícia. Daqui, deixa eu colocar. Danilo, um beijo, inclusive, Danilo, diretor da TV Cultura Litoral. Mas você também recebeu uma ligação de alguém. Ai, meu Deus. Quem será que mandou uma ligação pra Marla? Quem será? Vamos ouvir. Gente, vou precisar de um... O Quinho me pediu uma mensagem pra você. E eu fiquei pensando, o que falar, né? Tanto tempo junto, a gente já tá quase 20 anos juntos. Uma mensagem de amor, de carinho, de companheirismo. Acho que nada disso supera o dia a dia. Uma mensagem de reconhecimento, curtinha. A admiração não é uma coisa que se compra. Acho que é a única coisa que a gente não consegue comprar. A gente constrói, a gente conquista. E você pode ter certeza que a pessoa que você é, essa pessoa que está se encontrando, que encontrou um caminho lindíssimo, que tem ajudado muita gente, é uma pessoa que eu admiro. Não pense que se encontrar é uma tarefa fácil. Pouquíssimas pessoas no mundo sabem quem são. E hoje você sabe quem você é. Uma pessoa maravilhosa, que ajuda os outros, que cuida da gente, cuida da nossa casa, dos nossos pets. Mas mais do que tudo, uma pessoa com propósito, que eu admiro demais e tenho certeza que tem um futuro brilhante pela frente. Mais do que te amar, te admiro demais.
Coisa linda, gente. É o pão dela. É o pão. É o Danilo. Como é que você recebe essa mensagem? Meu, assim como eles, o Danilo ele foi meu primeiro namorado. Eu casei com 20 anos, não. A gente começou a namorar com 20 anos, casou com 28. E quando a gente fala amor e da doença, a família se estende, né? E o Danilo, cara, ele foi o pilar, assim, porque o meu pai pareciam duas baratas tontas, né? Então ele que foi o cara que segurou as pontas e... Lógico, a gente já tinha A gente construiu tudo junto, a gente começou junto muito novo. Mas, pra mim, isso tornou muito mais forte nesse período tão difícil. E a gente tem nossos arranca-rabos, acho que todo casal tem, né? Mas eu acho que o que a gente tem é muito forte. Então, é muito gratificante ouvir isso dele, porque eu embora fale muito, seja comunicadora, eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de confiança, assim, de me sentir boa no que eu faço. Então, o Danilo falou uma frase que eu até repito, ele falou, até pra morrer, tua mãe te empurrou pra frente. E realmente foi isso. Mas é uma trajetória bem difícil, assim, e todo esse apoio realmente faz muita diferença pra eu seguir. Desculpa. Imagina, obrigado por ter se aberto com a gente. Eu acho que quando a gente começou falando, né, que o Podiquinho é um ambiente seguro, a gente ia trazer um assunto que é um assunto delicado, que é um assunto que as pessoas não conseguem falar com facilidade. Acho que chegar aqui e abrir as dores, que é isso que a gente fez. A Marla demorou pra chorar, né? Eu falei, não chora, minhas vezes, não chora. Quando veio junto. Mas acho que o bacana da vida é isso. Quando a gente consegue sentar, conversar, trazer informações, trazer experiências reais, trazer coisas que as pessoas que estão em casa podem se identificar com vocês e entender que é de verdade. Exato. Então, todos os temas que a gente traz no Podiquinho, seja, sei lá, o dia do sexo ou o câncer de mama, a gente vai trazer com a verdade. E eu queria agradecer muito vocês por terem vindo, por terem aberto a história de vocês, por terem dividido as suas dores, Eu acho que vocês fazem parte do meu sonho de me tornar um grande apresentador, enfim. Então, vocês fazem parte desse degrau que a gente subiu hoje. E eu queria agradecer muito vocês, o pessoal que tá aqui assistindo também, tá todo mundo meio... meu Deus do céu. E eu queria que vocês olhassem agora, por favor, primeiro a Antônia Mari para a câmera e mandassem um recado para as pessoas, passassem as redes sociais e falar o que vocês quiserem, gente, pelo amor de vocês. O que eu venho falando em toda a palestra que a gente dá, que eu chamo mais de um bate-papo, né? Permita-se amar. Diga para aquele que está do teu lado, pode ser um ente querido, um amigo, porque hoje em dia a nossa família é mais a empresa que a gente trabalha do que a própria família que a gente se encontra, né? Que ficamos pouco tempo juntos, mas é aquela família que Deus nos deu. Diga sempre eu te amo. Não consegue falar, pega na mão dessa pessoa, sabe? Abraça, sinta-se, permita-se, porque que nem nós falamos aqui, no momento mais difícil que é o luto, você vai estar bem. Porque você soube falar eu te amo. E você transbordou todo o amor que você tinha dentro do seu coração para aquela pessoa. Eita. Vai, Antônio. Eu queria aproveitar, já que ela não falou, né? Eu vou falar, quem quiser seguir a gente, @maridojunto. O meu intuito é você, marido, que está passando por esse momento difícil, mas a gente pode passar junto, acompanhar suas esposas. Quem quiser conversar com a gente, tirar alguma dúvida, a gente está à disposição. Eu adoro quando tenho o retorno de alguns maridos que eu posso ajudar. E eu só tenho a dizer assim, você que está pensando nesse momento, a minha esposa está com câncer, a minha esposa vai ficar mutilada, a minha esposa vai ficar diferente. Eu prefiro seguir outro caminho. Pense, você não casou com o corpo, você casou com ela. Eita! Marla, a câmera é sua. O José Luiz, nosso presidente do Neumama, fala a mesma coisa, tá? E, bom, eu queria primeiramente agradecer o convite, agradecer a oportunidade, agradecer até a oportunidade de chorar, porque como apresentadora eu não posso chorar, né? Ainda mais pode. maquiada. Menina, eu choro aqui todo o programa, né? Choro todo o programa. Menina! Mas agradecer de poder falar um pouquinho aí sobre o Neumama, sobre o trabalho que eu venho realizando, também um pouquinho sobre a minha história, porque eu acho que é importante as pessoas saberem.
ele comentou, né, dessa questão do aproveitamento, de se aproveitar da oportunidade, da causa. E eu acho que tem gente que se aproveita, mas pra mim, assim como pra vocês, é muito genuíno. E quem quiser falar comigo pelas redes sociais, meu arroba é Marla Souto, Marla com 2 L's. Sigam também o Instituto Neomama, @Instituto Neomama, e o meu programa, que é um programa feminino, que chama Uma Puxa a Outra. Acho que ele é autoexplicativo, esse nome, né? Então, quem quiser entrar em contato comigo por esses canais é uma alegria. E sigam o Podiquinho, aproveitem. Opa, já faz porque jabazão. ele arrasa e esse aqui é só um começo de uma grande história. Em breve estaremos junto com a Xuxa. Opa, beijo, Opa. Xuxa! Lembrando de novo, você que quiser adquirir a camiseta do Neomama, @ Instituto Neomama. se a pessoa for lá e falar, quero a camiseta do Podiquinho, ela Eu consegue. vou instruir ela como é que faz pra comprar, tudo certinho. Fechado então. Eu quero agradecer você que ficou até o finalzinho, que tá assistindo agora na terça-feira ou que tá vindo do futuro. Obrigado, tá? Espero que você tenha amado esse programa. Na semana que vem a gente bate um papo com o da Gama, né? É isso? É o precursor do Cidade Negra. Eita, o que será que aconteceu? Fiquei sabendo que teve música. Fiquei sabendo não, vai ter, que a gente não gravou ainda, tá? Teremos uma música com o cara do Cidade Negra, não é? Então já segue nossas redes sociais, se inscreve no nosso canal. Podiquinho tá crescendo, aparecendo cada vez mais. Eu tô muito, muito feliz com todos vocês que estão chegando. E pode vir, tá? Que o que não vai faltar aqui é entretenimento. E semana que vem a gente se vê. Um beijo!